Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Judeus ao redor de todo o mundo se reuniram para o Yom HaShoah, dia em memória ao Holocausto, que aconteceu na última semana, com atos em várias cidades brasileiras organizados pela juventude. Mostramos mais uma vez a importância da educação de geração em geração. Ledor Vador. Em Israel, a cerimônia oficial ocorreu no Yad Vashem e contou com discursos do presidente Isaac Herzog e o primeiro-ministro Naftali Bennett. O som da sirene tomou o país na quinta-feira, um momento em que todos pararam tudo o que faziam para lembrar. Preservar a nossa história e a memória da Shoah é nosso dever. Só assim podemos honrar a memória de todos que sofreram as barbáries do nazismo. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. O ato central de Yom HaShoah. O show de comédia dos Raposas e a Uva. Entrevista com Iria Chokron. Fiquem com a gente, voltamos já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira sabe que não dá para ter um banco pela metade. Quem sabe abre uma conta completa do Safra e tem um mundo de serviços do Safra. Tem cartão de crédito com experiências exclusivas, empréstimo com taxas especiais e, claro, assessoria dos especialistas para qualquer investimento e acesso à Safra Corretora. Tem tudo aqui. Bem completo, hein? Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra. Se um rio está poluído, grosso, sem oxigênio, ele morre. Em 2013, o Rio Pinheiros foi declarado rio morto. 80% do rio era esgoto. Em 2019, a Sabesp e o governo de São Paulo encararam um desafio que parecia impossível: trazer a vida de volta para o Rio Pinheiros. A Sabesp e o governo de São Paulo foram na raiz do problema e ligaram mais de 550 mil imóveis à rede de coleta e tratamento de esgoto. Outro dia eu estava lendo o jornal sobre essa limpeza que a Sabesp está fazendo e tal, e me surpreendi. E olha que bonita essa imagem. Olha que beleza, é a vida voltando no Rio Pinheiros. Olha o tamanho das tilápia que tem aqui. Pra gente é um prazer estar na ciclovia, nesse momento de revitalização dela. Essa conquista é de todos nós. Por isso, preserve o que é seu. Não jogue lixo nas ruas. A vida está voltando ao Pinheiros e o Pinheiros está voltando à vida. Sabesp, Governo de São Paulo. Confira tudo o que acontece no esporte judaico e israelense com Ricardo Setion. Olá, meu amigo, que tal, minha amiga? Hoje o nosso boletim de esportes, no maior programa da comunidade judaica do Brasil, é totalmente cor de vinho. Você está vendo aqui a bandeira do Catar, a camisa da seleção do Catar, e é isso mesmo. Estamos falando com você diretamente de Doha, capital do Catar, um país que não tem relações diplomáticas com Israel e que daqui a alguns meses vai ser a sede da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2022. Por isso, estamos começando devagar e fazendo o nosso boletim para você, amigo e amiga deste canal de esportes, de dentro de uma residência. Porque é claro que falar de temas israelenses poderia chamar a atenção. E vamos diretamente ao que interessa, vamos falar de esporte judaico. E é muito importante lembrar que esta semana, quando se celebram as vítimas do Holocausto nazista, nós também, do esporte aqui no Shalom Brasil, não vamos deixar passar a oportunidade de lembrar estes momentos importantes em que milhões de vítimas pereceram, foram dizimadas pelas mãos dos nazistas da Alemanha e seus colaboradores. Por isso, vamos falar diretamente de Berlim, onde a equipe de basquete mais importante desta cidade, o Alba Berlim, tem 2 israelenses, Yovel Zussman
e Tamir Blatt são titulares da seleção de Israel e também da equipe do clube Alba Berlim. E para o jogo contra a equipe do Hamburgo, pelo Campeonato Nacional de Basquete da Alemanha, a surpresa foi interessantíssima. Ambos, tanto Tamir Blatt como Yovel Zussman, entraram em campo com uma fita negra, recordando as vítimas do Holocausto. Zussman foi além. Ele entrou em campo com esta camiseta que você vê na foto. O nome atrás não é de Yovel Zussman, é de Gestern, o nome de família de sua avó, hoje com 88 anos, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, onde os nazistas mataram mais de 1,5 milhão de judeus. Esta homenagem no basquete nos traz a 2 enormes personagens que são lembrados aqui de um passado esportivo e que viveram contra o nazista. 2 curiosidades fantásticas. Você não deve ter ouvido do artilheiro do campeonato de futebol italiano de 1924, Heinrich Schönfeld. O apelido dele, Beppo. Nascido na România, ele foi artilheiro com 24 gols no ano de 1924. Cresceu, chegou a jogar em 4 equipes do campeonato italiano, mas, como a Itália tinha o regime fascista de Mussolini, ele foi caçado. Sua família foi dizimada, ele conseguiu fugir e virou depois treinador da mais importante equipe de futebol da história do mundo judaico, o Akor, da capital austríaca de Viena. Beppo Schönfeld, sem dúvida alguma, viveu triste para o resto de sua vida, mas feliz dentro do esporte que amava, o futebol. Quem diria um romeno artilheiro na Itália que sofreu os horrores do nazismo. E vamos passar para a Polônia, onde Aloysi Ehrlich foi campeão da Polônia de ping-pong. Aliás, você sabia que este aí na foto, Ehrlich, conseguiu, até hoje, manter o recorde de o ponto mais longo na história de uma competição oficial de ping-pong. Imagine, mais de 12.000 vezes a bola foi passada de lado a lado quando ele representava a Polônia no Campeonato Mundial de 1933 contra um adversário que era da Hungria. Ele foi levado, depois de ser uma das pessoas mais adoradas na Polônia, porque tinha vencido a seleção da Alemanha em duplas, e um polonês vencendo uma seleção da Alemanha às portas da Segunda Guerra Mundial se transformou num ídolo para a Polônia. Judeu Aloysi Ehrlich foi levado também para o campo de concentração com toda a sua família. Ele sobreviveu, sua família não. Quando saiu do campo de concentração, pesava meros 36 quilos. Perdeu toda a sua saúde, mas saiu e voltou ao ping-pong. Aloysi Ehrlich sobreviveu muito tempo, apesar do nazismo. E para terminar, simplesmente a ressurreição. Exatamente o que representa o Estado de Israel. E saiba você que o maior torneio de judô, o Masters de Judô, ou seja, a competição final do ano, do calendário do judô de 2022, onde os melhores judocas do mundo, todos estão presentes para garantir pontos e a classificação para a próxima Olimpíada, que será em Paris em 2024, vão estar presentes. Será na capital de Israel. Essa notícia exclusiva acaba de sair e é importante. Os maiores judocas de mais de 72 países estarão presentes em dezembro, em Jerusalém, para a competição mais importante do mundo de judô. Hoje, de longe, a modalidade que mais alegria traz ao Estado de Israel, que continua firme, forte em todos os aspectos e também no esporte. A você, amigo e amiga deste canal de esportes, aquele abraço diretamente aqui do Catar. Shalom! Depois de um longo período sem apresentações por conta da pandemia, os Raposas e a Uva voltaram ao palco. Veja como foi a apresentação na Hebraica de São Paulo. Com 25 anos de muito humor, a noite começou com uma homenagem ao integrante Davi Kaleca, que morreu há 2 anos. A sua cadeira não foi retirada do palco Anne Frank, que estava lotado.
Os 5 integrantes do grupo Os Raposas e a Uva se apresentaram com os tradicionais contos e piadas judaicas, no formato de stand-up, que não alegra só a plateia, mas os próprios integrantes. Aqui na piscina da Hebraica tinha 3 moças, 3 amigas conversando, e elas estão passando do lado da piscina e de repente elas olham assim, tinha um cara totalmente pelado, com uma toalha no rosto. Nossa, estão passando as 3 assim, uma olha assim para baixo. Meu marido não é. Aí chega a outra e fala assim, nem amigo do meu marido é. Aí a outra fala, nem sócio do clube ele é. O stand-up de hoje não é o nosso stand-up. Nós começamos a fazer stand-up quando ninguém fazia stand-up. O stand-up de hoje é um stand-up um pouco apelativo, fala de política, critica os nossos políticos. Então tem muito material, né, para poder fazer um bom show e um show muito engraçado. Nós não, nós não usamos desse tipo de assunto. Nós tratamos, assim, dos assuntos judaicos, das coisas que nos pertencem. A gente fala das nossas mazelas, da nossa maneira de ser, das nossas histórias, dos nossos antepassados. Eu fiz questão de falar de Pêssar e colocar a historinha de Gefilte Fish do Pêssar, porque eu acho que tem a ver conosco, comunidade judaica. Há 25 anos começamos, é o primeiro Shalom Brasil que filmou a gente no primeiro espetáculo. Há 25 anos atrás, verdade? Eu não, é verdade, ele vai confirmar. É sensacional, porque a gente divulga o humor, vai levar um pouco de alegria para todo mundo. Um pouco de humor judaico, não é humor de judeu, é humor judaico, humor faz a pessoa refletir e analisar as coisas. Sensacional. São 250 shows que fizemos em 25 anos. Foi muito, muito bom. Nós estávamos parados há alguns anos por causa da pandemia e tudo, e perdemos também o Davi. Mas a volta foi muito boa. E olha, foi tudo de repente. O Zig veio dos Estados Unidos para um casamento, o Marcos veio agora, chegou essa semana. Nós ensaiamos por videoconferência e para agradecer a Unibis, né? Ajudar também a Unibis. E vocês que estão sempre com a gente. 25 anos junto você está comigo, viu? Olha aí. Tá, muito obrigado por vocês estarem presentes também. Zig, como que é trazer o humor para a comunidade judaica falando dos judeus? Olha, eu acho que esse negócio de contar piada envelhece um pouquinho. 25 anos, parece que foi muito rápido. Começou, foi, e quando a gente vai ver, foi um sucesso, todas as apresentações, foram 182 apresentações. Deu para matar a saudade do público? Muito. Uma delícia. Gente, obrigado por ter vindo, eu adorei, foi muito legal e agora vou levar muita saudade. Para mim foi maravilhoso, espetacular. Primeiro foi espetacular rever meus amigos de tantos anos fazendo espetáculo juntos, nós temos uma amizade espetacular. Mas o que me surpreendeu foi a resposta do público. Foi um público maravilhoso, espetacular. Enriqueceu os corações da gente. Realmente foi um presente de Pêssar para nós. Com os ingressos, o valor é sempre direcionado para a filantropia, mostrando a união que leva alegria, diversão e ajuda ao próximo. Porque enquanto nós estamos aqui no palco, vocês estão aí na plateia pagando um ingresso que vai ajudar alguém que talvez está com fome a deixar de ter fome, alguém que precisa comprar remédio que não tinha condições. Essa doação, parte vai ser para o livro do Marcos. O Marcos lançou hoje um livro. Então, parte do dinheiro vai para o livro que nós estamos doando para todos os convidados e a outra parte vai para a Unibis. Com um público de todas as idades, muitas risadas e aplausos, a noite foi um sucesso. Sandra, como que foi o espetáculo hoje? Foi maravilhoso poder relembrar, curtir, ótimas risadas. Esse grupo é maravilhoso. É sempre um prazer, a gente ri, a gente se emociona. E a causa por trás também deixa a gente muito gratificado de participar. Adorei, uma delícia. É um humor judaico sadio, gostoso, que lembra os nossos pais, que lembra os nossos avós. É muito emocionante viver todo esse clima.
eles se dedicaram a exatamente essa filantropia maravilhosa de ajudar entidades que precisavam de ajuda. E não era só a entidade judaica, isso que é importante, entidades não judaicas também. As principais notícias da comunidade judaica com Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB. Acabamos de encerrar a reunião com a diretoria da CONIB, grande parte presencial, outros ainda à distância. Hoje existe a coincidência de ser o Yom HaShoah. É um dia que foi aprovado no Knesset em Israel, que tenta lembrar e resgatar a importância do Holocausto, que, aliás, não pode ser banalizado. Nós não vamos permitir a banalização do Holocausto. Aqui no Brasil e no mundo, nós vamos respeitar a memória daqueles que perderam suas vidas, sem saber entender o porquê disso. Holocausto, nunca mais. A seguir, entrevista com Iria Chokron. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. O nosso correspondente de política internacional, professor Samuel Feldberg, traz as principais novidades de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E nesta semana celebramos o Dia da Memória das Vítimas do Holocausto. Como todos os anos, o país parou por 2 minutos enquanto soava uma sirene. Todos os automóveis param no meio da rua e os motoristas descem e ficam ao lado dos carros em posição de sentido. Todo mundo para o que está fazendo para lembrar deste momento e de que o Estado de Israel é a resposta afirmativa ao que aconteceu naquele período. Não perdoar e não esquecer. E apesar das tensões das últimas semanas, esta foi uma semana relativamente tranquila, com dezenas e dezenas de milhares de muçulmanos subindo ao Monte do Templo para rezar no período que se aproxima do final do Ramadã. Na semana que vem, teremos um momento especial com as celebrações do aniversário da independência de Israel e o final do Ramadã, e todas as autoridades estão a postos e alerta para garantir que esse período será de tranquilidade. Por outro lado, o primeiro-ministro Bennett recebeu uma carta em sua casa ameaçando a sua vida, acompanhada de uma bala de um rifle, algo que traz memórias muito desagradáveis do que aconteceu com o primeiro-ministro Rabin em 1995. Para terminar, com uma notícia econômica preocupante também na área de saúde. A fábrica de alimentos Strauss, uma das principais de Israel e aquela responsável pela produção dos chocolates mais adorados pelas crianças, identificou um surto de salmonela. É o maior recall de alimentos ocorrido em Israel
provavelmente em toda a sua história, e a fábrica terá que ficar fechada durante 3 meses, o que afetará seriamente a sua rentabilidade. Esperemos que a salmonela não afete as crianças do país. Enquanto isso, todos os produtos estão sendo retirados das lojas numa campanha nacional. É isso por hoje. Nos vemos na próxima semana. Essa semana, a repórter Stella Ziskind entrevistou a historiadora Iria Chokron. A Iria Chokron está com um projeto que pesquisa famílias judias marroquinas na Amazônia. E eu vou bater um papo com ela para saber mais sobre essas descobertas que ela anda fazendo. Oi, Iria, tudo bem? Conta para mim há quanto tempo você pesquisa sobre os judeus marroquinos na Amazônia e por que você resolveu fazer esse projeto? Oi, Stella, tudo bem? Bom, eu escrevi esse projeto há 20 anos atrás por conta de um projeto de especialização em estudos da Amazônia que eu fiz pela Universidade Federal do Pará. Então, por conta disso, o projeto ele se transformou em algo maior a partir da pandemia, em 2020, que eu resolvi montar um canal para levar essas histórias às pessoas que estavam na internet, né, que não podiam sair de casa. Então, por conta disso, eu acabei montando o canal Marajó Sefadi, o projeto para escrever em revistas e também, principalmente, contar nossas histórias em lives. E Iria, seu avô veio do Marrocos, né? Como que você descobriu a história dele? Eu descobri a história dele através da minha família, né? Porque a minha família, ele era uma pessoa lendária aqui na região de Breves do Marajó. Então ele tinha uma presença muito forte entre os ribeirinhos e isso acarretou muitas histórias que eu ouvia das minhas irmãs, da minha mãe, do meu irmão, do meu pai. Enfim, então eles repassaram para mim, então a curiosidade só cresceu. E aí veio o momento em que eu fiz esse projeto de especialização em estudos da Amazônia e resolvi contar a história dele e de outras famílias marroquinas que vieram para a nossa região. E essas pesquisas foram realizadas aonde? Em cartórios? Sim, elas foram realizadas em cartórios, não só em cartórios, né? No primeiro momento, sim, porque aí você precisa de documentos para comprovar, né, a existência de judeus aqui na nossa região. Mas, sem dúvida nenhuma, nós tivemos que ir atrás de túmulos, né, de cemitérios judeus aqui pela região. Então, além dos cartórios, nós íamos atrás de documentação de casamento, de óbito, de terras, etc. Nós fomos atrás também de túmulos e, claro, entrevistando aqueles descendentes de judeus que ainda estão por aqui, famílias que descendem de marroquinos por aqui pela nossa região. Iria, qual foi a história que você descobriu que mais te surpreendeu? Foram várias, mas assim, como são várias histórias, eu vou destacar só uma, né? Que me fascinou pelo fato de que a história oficial mostra os judeus que vieram para cá atrás de bolas de borracha, né, do período áureo do ciclo da borracha. Mas o fato é que eles se embrenharam em outras atividades econômicas, como a cana-de-açúcar, eles tinham canaviais aqui pelo Marajó. Então, isso me surpreendeu, porque eles faziam o beneficiamento da cachaça, eles vendiam cachaça para grandes capitais como Manaus e Belém. Vendiam, assim, outras coisas como charque, que eles, inclusive lá em Gurupá, tinha um judeu que era conhecido como Jabá Cohen, né? E justamente porque ele se especializou na venda do famoso jabá, que é o charque. E essa questão dos canaviais, a família Gabay foi um dos principais líderes aqui de terrenos de grandes canaviais e que faziam beneficiamento e vendiam essas cachaças, essas garrafas de cachaça. E Iria, como que foi a vida dos judeus aí na Amazônia na questão do antissemitismo? Olha, como a Amazônia ela é uma terra de muitos povos, não havia intolerância.
Havia um estranhamento, houve um estranhamento do outro, né? Porque os judeus tinham costumes diferentes da maioria que era católica aqui na região. Então, por conta disso, claro que houve estranhamentos e, de certa forma, houve embates, especialmente quando chegava a Sexta-feira Santa, que aí alguns padres católicos, como de Cametá, por exemplo, Gurupá, aqui na Ilha de Marajó, eles incitavam os fiéis católicos a baterem judeus, como se fossem Judas. Então, sem dúvida nenhuma, era mais um antissemitismo religioso e eu diria também econômico, porque muitos judeus que eram comerciantes, eles tinham uma concorrência com os locais. Então, havia essa animosidade no que diz respeito ao comércio pela concorrência. Então, havia esse estranhamento, eu diria, mas não vou dizer que houve um antissemitismo amplo ou persecutório, não, eram basicamente pontuais. Iria, me conta quantas pessoas fazem parte dessas pesquisas, quantos judeus e sinagogas existem na Amazônia? Da minha equipe de pesquisa fazem parte a Anne Benchimol, colega nossa de Manaus e vice-presidente do CIAN, que é o Comitê Israelita do Amazonas. Ela tem um controle de toda a pesquisa, né? E aí então ela se aliou a nós aqui do Marajó, eu e Cássia Benatar, de Gurupá, e então nós formamos uma equipe que é o próprio Marajó Seifadi. E a gente vai atrás, né, anda pela floresta, pelos matos, atrás de túmulos, a gente entra em cartório, atrás de documentos, enfim. E em relação às sinagogas, existe uma oficial em Manaus e 2 oficiais em Belém. Então são essas as sinagogas, no que diz respeito a Belém, Shamaim e a Shel Abraham, as 2 principais da época ainda dos judeus seringalistas, né? Então eles fundaram na época do ciclo da borracha, essas sinagogas. Iria, qual que é a diferença dos costumes que temos aí na Amazônia para, por exemplo, aqui em São Paulo? Olha, os costumes, assim, quando eles chegavam aqui na Amazônia, os judeus, eles tinham que se adaptar aos costumes locais e também se habituar a certos alimentos. Então, nós temos uma cultura marroquina por aqui que ainda mantém, ainda se conserva o de 200 anos atrás, quando eles chegaram por aqui. Mas muitos assimilaram, por exemplo, a alimentação, né? Em épocas que, por exemplo, como Pêssar, que não se pode comer, o trigo fermentado. Mas aí, aqui na Amazônia, muitos judeus comem não pode comer a matzá, mas come a tapioca, por exemplo, né? Então eles vão adaptaram no decorrer dos anos essa alimentação, se adaptaram a essa alimentação amazônica. Agora, os costumes, por exemplo, depois de Pêssar, tem a mimona, né, que é algo bastante marroquino, amazônica, que é o momento em que acaba o período de Pêssar e aí vem a festa da mimona, que é quando eles podem abrir as portas para os visitantes, para comer os quitutes, né, para dar boas-vindas aos hametz, por exemplo, agora, e fazer simpatias, né, para ajudar na prosperidade, na fortuna e por aí vai. Muito legal, Iria. Obrigada pela entrevista. São muitas histórias legais, pena que o nosso tempo é curto. Mas quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como que pode te encontrar? Olha, eu quero primeiramente agradecer a você, Estela, a Shalom Brasil, pela oportunidade, por conhecer as nossas histórias aqui da Amazônia, do Marajó. Muito obrigada. E quem quiser ler nossas histórias, nossas narrativas, pode encontrar na revista Brasil aqui, que tem 20 páginas da revista dedicada a essas histórias de como os judeus chegaram aqui na região e tudo mais. Então, obrigada a todos. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Rabino responde. Por que no Shabat, Rabino, os judeus não podem andar de carro e nem trabalhar? A resposta se encontra nos 10 mandamentos. Deus fala: lembra-se do Shabat e santifica ele. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º descansou,
e o sétimo não começa no sábado de manhã, mas começa sexta-feira à noite para nós judeus, no Shabat nós não criamos, queremos ser iguais ou pelo menos semelhantes ao Criador. Estamos tentando um pouquinho imitar e emular o grande arquiteto do universo. Ele parou tudo em Shabat, não criou nada, fazemos a mesma coisa. A eletricidade é uma criação, é uma faísca, é algo novo. Andar de carro, você faz uma ignição. Isso não é permitido no Shabat. Você pode cozinhar antes do Shabat para comer no Shabat. Você pode acender a luz antes do Shabat ou a fogueira antes do Shabat para aproveitar nela no Shabat. Mas durante o Shabat, nós não criamos nada de novo. Estamos querendo esta proximidade com o Criador. É algo magnífico. Você um dia inteiro para seus afazeres mundiais, seus afazeres leigos. Você se preocupa com a família. Você tem tempo de cantar, de conversar, de comunicar-se com filhos, esposa, netos, apreciar um livro, uma leitura, estudar algo mais profundo. É maravilhoso. Não tem clientes, não tem fiscais, não tem notas fiscais, não tem celulares, nem fax, nem WhatsApp. Apenas, na verdade, você mesmo. A seguir, fontes. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira sabe que não dá para ter um banco pela metade. Quem sabe abre uma conta completa do Safra e tem um mundo de serviços do Safra. Tem cartão de crédito com experiências exclusivas, empréstimo com taxas especiais e, claro, assessoria dos especialistas para qualquer investimento e acesso à Safra Corretora. Tem tudo aqui. Bem completo, hein? Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra. Exhausted. I heard the ship's horn, and through the fog I could make out lights. Was it New York? In my pocket, I had nothing but $5 in my nana's old prayer book. But still I knew I will be all right. How could you know that? The first time in my life, I felt free to live and free to succeed. Is that when you started the business? No, it took a while. Back then, I knew about business like I knew about rocket science. Where did you get the courage? Faith. Faith? Yes, that's where courage comes from. But what do you mean? How could you, practice the mitzvahs in secret? You whispered when reading the Torah? Yes, whispered in the cellar. And the man sure the cellar door was locked. Wow, Dushka. Everything's so different today. For me, it's exactly the same. What do you mean? Remember what I told you when you went to Haiti after the devastation there? Yeah, something in Yiddish or Hebrew, I forgot. I told you that you were doing the most Jewish thing there is. Tikkun Olam. Yeah, but after the earthquake, I just felt I had to be there. It had nothing to do with me being Jewish. It has everything to do about being Jewish. I couldn't go on as if nothing happened, as if it was just another day at the firm. But what about the death threats? I was bloody scared. But to witness the injustice of apartheid and not take a stand, it was like living a lie. It reminded me of the stories my father told me of Lithuania. But weren't you afraid to endanger yourself, your family, your social status? Mother Mahamad. הייתי מאוד מפורסמת. את יודעת שהייתי קצת יותר גדולה ממך כשהזמינו אותי להופיע מול המלך? המלך? הייתי בת 17 כשהופעתי על הבמה של התיאטרון הלאומי. אחרי 3 שנים כל המדינה הכירה אותי.
אז למה עזבתי זה? בשביל מה? ህልማችን ለማሳካት ስንል ስንት ወር ነው በእግራችን የተጓዝነው ከዚች ሀገር ለመድረስ። ומה גיליתם? שאנחנו שונים פה מכולם? ይህ ገና እርግጠኛ ነኝ እንደሚቀያየር። ዛሬ እኔ አንቺን የወታደር ልብስ ለብሰሽ ሳይሽ እርግጠኛ ነኝ አውቃለሁ ሀገራችን እዚህ ቦታ ቤታችን እንዳለ። בשביל כל דבר צריך להילחם? Il faut parfois lutter. Il vous semble tout normal d'avoir votre bat mitzvah, mais moi, quand j'avais ton âge, je devais monter sur une chaise à la synagogue à Paris. Et j'ai crié tellement fort jusqu'à que tout le marais m'entende. Mon très cher rabbin. Montre-moi dans la Torah où il est écrit qu'une fille ne peut pas faire sa bat mitzvah. Alors, être juif signifie défendre ses croyances? First of all, you have to listen to your heart. Who says I'm not? Look at me. Look at me for a minute, will you? ¿Pero qué idioma es ese, abuelito? Ese no es español. Es ladino, una lengua que hablamos en nuestra familia hace más de 500 años. Tú sabes que nuestra gente está dispersada por todos los rincones del mundo. And wherever we went, we flourished and succeeded, but never forgot who we are. We are a people of many strands, which make up one unique ongoing story. And that's why, my darling, we need to keep writing it. Take a creature out of its natural environment, and it will be lost, estranged, confused. But in that very same place, another creature will find itself totally at home, always yearning and wanting to return there. Jeder sind Martin Taylor, was der Haftoche von der Mebischen mit den Nessinas Keach, Azatem Tiyuli Mamleches Keni Vegei Kodesh, was Tiyuli, was sie beide abteichen, ihr soll sein, Loschen Shal Bakosho Vetzivui, und Nechet Haftoche, ihr wird sein Gei Kodesh, Mamleches Keni Vegei Kodesh. Und das ist sehr toll, wie bald am Hosser der Haftoche, was jeder Ried hat, als bald jeder Mimen und Nidoch, ist wie sie soll nicht sein Malmid und Matze, wenn er geht zur Jüdischkeit, in Asman oder Mokke Messuya, ist eine sichere Sache, als safe, wird sich umkehren, Lechorshi und Mikeli, waren bald jeder Mimen und Nidoch, wo das ist der Kirche an Entfehler, die was fragen a Scheile, was sie wohnten bei sie, als soll sein, neise Kedem le Nishma, wie bald als Risa bald Seichel, darf sich sein früher, der Havone war so gefabosset, soll sich vielen Beifen Messuyom, und hat dämmelt, als tut das Beschlemusse beleif Schole. Maschenki Neber wird Magdim sein, neise, Edes sein, der nicht mehr Havone, kommt zur Cheis, als tut Sach mehr nicht wie Bichizeni ist,
warum alleine der Beine tos und nicht sein Klehoasie, die Jodayim, Veraglaim oder andere Evrim, was sie sein mit keinem der Mitzwe. Und das aber im Ganzen nicht richtig, warum Bishas Ayid tut a Mitzwe und fühlt sich wie der Eberster will, oder demult gefindt sich in dem Maimed und Matzev, was bei ihm ist das sein Maimed und Matzev Tivi. Und das, was gefindt sich, lief ich schon in einem Neifen und Matzev, was fällt bei ihm Schlimmes von Kiyama Mitzwe ist, und das ist der Innim, Komur Leil, Veloschen HaKosov, der Fall, was man mit Neuem oder Linionen, wo man mal rausgestuft von seinem Ort, wenn mir verstandig, als fühlt sich, legt sein Teva, und das ist sein Emesse Hanhoge, der Adrabe der Hanhoge, Bilder zu ja, ist das ein Mesubel von einem Maimed und Masse, was auf einmal aufgezwungen geworden. A seguir, o ato central de Yom HaShoah. Essa semana, a nossa correspondente de turismo, Sheila Bromberg, fez um passeio por Yafo. É com você, Sheila. Shalom, shalom. Olá, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Hoje nós vamos dar uma volta por Yafo, que é uma cidade muito interessante do lado de Tel Aviv. Vem comigo para esse lugar que eu sou apaixonada. Um dos mais antigos portos do mundo, durante milênios, a cidade de Yafo, Jaffa ou Jope, foi o principal portão de acesso a Jerusalém. Incorporada a Tel Aviv em 1950, Yafo é hoje uma das principais atrações turísticas de Israel, um dos passeios imperdíveis na terrinha. Segundo uma antiga lenda cristã, a cidade foi fundada após o dilúvio por Jafé, filho de Noé, quem foi seu fundador. Há também quem afirme que o nome de Yafo ou Jaffa é em sua homenagem. No entanto, acredita-se que o nome deriva de Yofi, palavra que significa beleza em hebraico e em cananita, ambas línguas semíticas por causa da beleza do lugar e do brilho do sol refletido no mar. No entanto, nem o passar do tempo, nem os povos que lá viveram foram generosos com o local. A estratégica localização de Tel Aviv-Yafo, que permitiu uma visão do comando do contorno da costa, fez com que, ao longo de sua história, a cidade fosse repetidamente conquistada, destruída e reconstruída por incontáveis conquistadores. A arqueologia e os documentos antigos mostram que Yafo existe há mais de 4.000 anos como uma cidade portuária.
Iafo é mencionado em inúmeros escritos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e é nesse lugar onde comenta-se que Pedro realizou um milagre. Com o passar dos anos, Iafo se transformou num importante ponto turístico com bares, restaurantes, galerias, sorveterias, mercado de pulgas, brechós, lojas de muitos tipos de mercadorias espalhadas por suas ruelas muito charmosas. Os visitantes podem desfrutar de uma deliciosa refeição em algum dos conhecidos restaurantes do local ou simplesmente ver o antigo porto restaurando de forma magnífica. De Iafo também é possível se ter uma vista privilegiada da cidade de Tel Aviv, particularmente ainda mais bonita durante o pôr do sol. É bonita em qualquer horário. Todos os visitantes que passam por lá se encantam com os aspectos multiculturais do local, com a coexistência, já que Iafo tem uma população predominantemente árabe. Sabe-se também que foi de lá que Jonas partiu em sua viagem a Tarsis, quando tentou fugir de Deus e onde Pedro curou Tábita e teve uma visão no telhado da casa de Simão. Muitas histórias para contar, muitas fotos para tirar, muitos filmes para fazer. De fim de semana sempre tem atividades e o alto astral permeia o local de forma dinâmica, alegre e divertida. Uma delícia passear por suas ruelas, pela marina e até dar um passeio de barco. Quer conhecer Israel? Entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Essa semana, a comunidade judaica se reuniu para o ato central de Yom HaShoah no Memorial do Holocausto no Bom Retiro. Organizado pelos jovens, o ato de Yom HaShoah é o dia que se lembra ao mundo a tragédia causada pelo Holocausto, homenageando heróis e honrando a memória dos 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Um ato importante também para se combater o antissemitismo. Uma coisa boa, entre aspas, que acontece hoje em dia é que não só a comunidade judaica está perfada de antissemitismo. A sociedade maior quer um basta nisso daí também. Então, hoje em dia, muitas vezes, antes da própria comunidade judaica fazer uma manifestação, a sociedade maior já fez. Como foi o caso de um torcedor que tinha um símbolo nazista nas costas, lá no Ceará. Quer dizer, antes da nossa própria comunidade fazer, a própria sociedade já fez. Mas todos que encontrarem algum sinal de antissemitismo
devem avisar para nós. A Federação Israelita do Estado de São Paulo está vigiando todos os casos de antissemitismo, banalização do Holocausto e levando para as autoridades responsáveis aqui do nosso Estado. Infelizmente, é uma polarização muito grande no mundo e, com isso, há discursos de ódio generalizados. Inclusive, há um crescimento importante do antissemitismo, que é um assunto que, para nós, preocupa demais. Eu estive recentemente em Israel e nós tivemos aí alguns atentados em Israel importantes. Você vê manifestações com símbolos nazistas acontecendo em várias partes do mundo, que num primeiro momento não significam que sejam hoje contra os judeus, mas quando nós dissemos nunca mais, é nunca mais para todo mundo, né? Então a gente não pode permitir que símbolos nazistas sejam usados em qualquer hipótese, para comparar qualquer pessoa. Não se compara ninguém ao nazismo, ao Holocausto, ou a barbárie que foi entre os anos de 39 e 45. Então, eu acho que esse ato que a juventude está organizando vem bater forte nessa tecla. Nunca mais é nunca mais para ninguém. O dia do Holocausto, para mim, é um dia de importância especial, porque sou segunda geração do Holocausto. Meu mãe sobreviveu um gueto de Lutsk, que hoje é Ucrânia, era a Polônia naquele momento, como uma história, uma tragédia muito, muito difícil neste Holocausto. Para mim é importante contar esta história, recordar esta história, ensinar esta história para jovens aqui em Brasil. No Memorial da Imigração Judaica e Holocausto, se relembra todos os dias a tragédia da Segunda Guerra Mundial. No porão, a exposição itinerante Shoah, como foi humanamente possível, veio de Jerusalém, do Yad Vashem. Essa exposição da Shoah, é a exposição do Yad Vashem, do Departamento de Exposições Itinerárias do Yad Vashem, de Jerusalém, de Israel, do Museu do Holocausto, e ela conta um pouquinho o que foi a Shoah, o que foi a vida judaica antes da Shoah, durante a Shoah, até a libertação dos campos de concentração e extermínio, e também como os sobreviventes conseguiram dar continuidade às suas vidas depois da Shoah. E ela conta também como a Alemanha nazista e seus colaboradores tentaram exterminar o povo judeu, tirar o povo judeu da face da terra. Então, como foi humanamente possível? A gente aqui no Memorial não lembra apenas um dia por ano do Holocausto, mas lembra 365 dias por ano do Holocausto. É bonito ver essa casa cheia após 2 anos difíceis de pandemia, voltando a ter um ato solene tão especial, homenageando os sobreviventes. E o mais bonito é ver esses jovens que estão devotos se conectando com os sobreviventes. Eu acho muito especial essa conexão dos jovens da nossa geração com os sobreviventes hoje em dia. A gente tem um privilégio que somos a última geração a conviver com esses sobreviventes. E quando a gente vê no palco jovens se comunicando, se inspirando, pegando os relatos, as histórias de vida, isso traz uma inspiração, isso inspira toda uma juventude, toda uma geração. Nós temos aqui no Memorial do Holocausto alguns espaços que são muito importantes para contar a história da comunidade judaica no Brasil. No andar onde está tendo a exposição Como Foi Humanamente Possível, vem para acrescentar e somar os conhecimentos que a gente já tem no Memorial do Holocausto, aqui na Rua da Graça, número 160. A sirene do memorial foi tocada igual em Israel, com 2 minutos de silêncio para se lembrar os 6 milhões de judeus mortos. Em seguida, 6 velas foram acesas pela comunidade judaica, jovens, dirigentes, sobreviventes e educadores. O dia de hoje é um dia muito importante porque é o dia que o mundo todo presta reverência à memória dos mortos e dos desaparecidos no Holocausto. O Holocausto foi a maior tragédia do século XX, onde infelizmente a população judaica perdeu 6 milhões de membros, dos quais 1,5 milhões de crianças.
por isso a população judaica diminuiu tanto. O dia de hoje sempre tem que ser lembrado porque, se você for analisar as redes sociais e a mídia em geral hoje, tem muita negação sobre os acontecimentos do Holocausto e estão aparecendo muitas redes neonazistas, o que não se via até então dessa maneira tão acentuada. A única maneira de lutar é sempre relembrar, cuidar do voto, a democracia é a coisa mais importante que tem no mundo, e relembrar que no Holocausto não morreram só judeus, morreram testemunhas de Jeová, católicos, presbiterianos, evangélicos, negros, deficientes físicos. Autoridades políticas e religiosas também vieram acompanhar esse ato em memória à Shoah, transmitido também pela internet. Esse dia Yom HaShoah ve'Gvurah é um dia muito importante e que deve ser celebrado, incansavelmente disseminado, porque foi nesse dia que fixaram a lembrança desses heróis que foram assassinados simplesmente pelo fato de serem judeus. 6 milhões de judeus. No total, mais de 20 milhões de pessoas de diversas etnias. Hoje é um dia muito importante para toda a comunidade judaica, também para toda a comunidade aqui de São Paulo. Sou Gerson Pires, chefe de gabinete do deputado Reni. Estou aqui representando pela memória, de todas as vítimas do Holocausto. Muito importante a gente relembrar para que isso nunca mais se repita. O ato organizado pelos jovens finalizou em um bate-papo com sobreviventes do Holocausto. Os jovens, hoje foi perceptível que tinha uma quantidade bem maior de jovens, e isso é uma coisa muito benéfica. Quer dizer que os jovens eles estão engajados, eles estão com interesse de vir aprender e tá repassando todos esses aprendizados e todas essas questões que são tão importantes. O Yom HaShoah, como a gente está discutindo agora, é um dia para a gente refletir e não se manter só nesse dia, mas todos os dias das nossas ações, ter a memória da Shoah no nosso ativismo, na forma como a gente lida com o nosso dia a dia. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Lá você consegue acompanhar todas as nossas atividades e os programas anteriores. Hoje terminamos o programa com o cantor Omer Adam e a música Tfilah. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil!